Olá pessoal, tava devendo uma série nova para vocês, né? Tô aqui devendo várias, mas a gente entrou no ano de Mercúrio, quando a gente estava no ano de Marte, eu fiz sobre Marte, ano de Vênus eu falei acho que sobre Vênus, e, e agora eu vou falar de Mercúrio, né? A série que eu sempre faço aqui, a diferença entre signo e casa. Vamos começar com Mercúrio em Áries, vamos começar do começo, né? E Mercúrio na casa 1, que é a casa do ascendente. Bom, diferenças. Bom, Mercúrio em Áries, geralmente a pessoa não é de falar muito, ela é de fazer. Ela tem mais ação, tem um pensamento concentrado, pode até ser de falar, de quando entra numa briga tende a ser acalorado, mas na verdade, estamos falando do mental. Aqui, né, essa conexão. Lembrando que Mercúrio e Vênus tá ligada à tireoide também. Então, também, às vezes, a pessoa tem um Vênus complicado no mapa, ou tem o Sol em Touro e tem Mercúrio em Áries. Então, lembrando sempre que isso é um recorte, uma pequena fatia da pizza, que é importante a gente fazer o mapa astral todo. Então, muitas coisas, obviamente, às vezes não vai ter profundidade, porque às vezes precisa ver o grau do Mercúrio. O Mercúrio é um signo Mercúrio é um planeta muito importante depois de Sol Lua. Ele é o terceiro mais importante, inclusive ele está ligado a Quiron, que eu já fiz uma aula sobre Quiron, né? Como Quiron está conectado à Virgem, e quem rege Virgem também é Mercúrio. Quiron tá ligado à Virgem também, por conta da cura, do curador ferido, mas Mercúrio, então, ele é o condutor do labirinto. E para todo mundo. Então, assim, qual que é a diferença do ser humano para o gorila? O gorila é super inteligente. O gorila se comunica como os outros animais, mas não tem o intelecto, a fala, a comunicação, a construção dessa linguagem que faz com que o ser humano seja mais... faz com que o ser humano seja o ser humano, né? E não o outro animal. Essa é a principal, porque os animais têm sentimento, tudo. O que difere é isso aqui. Então, a gente não tá... Eu tô falando do mental, do caminho mental. Quando a gente, do cérebro, do processo da comunicação e do movimento, Mercúrio está ligado também a movimento, construção de socialização, conexão com as pessoas, pontes, né? Todas as notícias, meios de comunicação, tudo isso é Mercúrio. Até passeios, viagens também tá ligado a Mercúrio, né? Como o Mercúrio ele se correlaciona num processo de complementariedade com Júpiter, ele também a gente está falando de um começo de uma expansão, mas quem transcende Mercúrio é Urano, que é o planeta que é a oitava de Mercúrio. Então, quando a gente está falando da pineal, a gente está falando de Urano, a gente está falando de Mercúrio, que a gente está falando de mente criadora. Mente criadora é uma substância que não se vê, não é uma substância cinzenta, não é o hipotálamo, não está falando de cérebro, está falando de coisas diferentes. Então, quando a pessoa medita, ela se conecta com essa mente criadora Urano, então é importante fazer as meditações, por isso que Urano está muito ligado à espiritualidade, Mercúrio já nem tanto. Vamos lá, voltando. Mercúrio em Áries, pessoa é mais de fazer, mais de agir, pensamento concentrado. Também quando não aceita a ideia dos outros também facilmente, são bem reflexivos, podem ser teimosos também, tanto quanto um Mercúrio em Touro, por exemplo, mas é aquele que vai, quando colocar a sua ideia, ele vai debater essa ideia até o fim, até ganhar, muitas vezes, pela razão. Tem um intelecto geralmente evoluído também, são inteligentes. Mas justamente porque eles não ficam só na falação, eles praticam, eles gostam de fazer, né? De agir, de se colocar. E tem uma consciência da mente do líder, né? Então, geralmente as pessoas que têm Mercúrio em Áries têm facilidade de assumir a ponta, de assumir a liderança. Já Mercúrio
na casa 1 são muito mais adaptáveis, né? O Mercúrio na casa 1 não tem essa teimosia do Mercúrio em Áries, por exemplo. Não, o Mercúrio na casa 1 já pode ser mais comunicativo, literalmente tem essa adaptação, essa flexibilidade, precisa das comunicações. O Mercúrio em Áries não necessariamente vai ser sociável, tá? Não necessariamente. Agora, o Mercúrio na casa 1, ele é muito sociável, comunicativo, ele é muito de se movimentar. Ainda que o Mercúrio em Áries, ele pode ser do esporte, ele pode ser do movimento, já que ele faz e fala pouco? Pode. Mas ele pode ser mais individualista, né? Pode ser de um esporte mais individualista, ele pode gostar de ficar mais com ele mesmo. Já o Mercúrio na casa 1, muito difícil querer ficar sozinho. A pessoa que tem Mercúrio na casa 1, ela com certeza tem uma sede do aprendizado, tem um lado de curiosidade e tem uma inconstância também. Pode meio camaleão, né? A pessoa do Mercúrio na casa 1, ela tá falando com uma pessoa, ela vai se adaptando àquele lugar, àquele ambiente, àquela cultura e absorve tudo aquilo e provavelmente depois ela tem que fazer o movimento dela interno de ver o que fica, o que vai embora, para não se tornar uma pessoa muito apegada, porque ela está sempre em constante movimento. Inclusive, ela odeia ficar no tédio, odeia ficar na paradeira. Pode ser até difícil, são pessoas mais hiperativas, pode ser até difícil para essa pessoa lidar com... Tá muito tranquilo aqui, vamos fazer alguma coisa? Então ela está sempre inventando alguma coisa, tá sempre falando com alguém, às vezes até é difícil para ela ficar no silêncio interno dela, porque ela está sempre no barulho, ela está sempre se conectando com algum barulho, com alguma informação, com alguma notícia. Provavelmente tem uma vida agitada, atrai muito facilmente as pessoas, está sempre, em qualquer lugar que essa pessoa encosta, ela está conversando com alguém, no ponto de ônibus, na fila do banco, comprando pão, conhece Deus e o mundo, aquela pessoa que passa vai dando oi para todo mundo, e aí, como é que você está? Então, geralmente, o Mercúrio na casa 1, ele tem esse lado meio... político, assim, popular, comunicativo. E já o Mercúrio em Áries, não necessariamente, embora que o Mercúrio em Áries, enquanto que o Mercúrio na casa 1 pode ficar meio perdido às vezes, porque se conecta com tudo, tudo é interessante, tudo pode parecer bacana, então uma hora tá fazendo bordado, depois tá fazendo pintura em tecido, depois tá fazendo robótica, sei lá. Então, cada hora tá interessado numa coisa diferente. E Mercúrio na casa, e Mercúrio em Áries tem uma mente mais concentrada, ele vai até o fim naqueles objetivos nas metas que ele se propõe. Geralmente é uma pessoa que consegue direcionar, por isso que ele é líder, então ele fala, pessoal, vamos por aqui ó, junta, pessoal, perdeu aqui o foco, né? Por quê? Porque tem foco, hiperfoco. Claro que se a pessoa tiver um Mercúrio em Áries, sei lá, em um Marte em Gêmeos, complicadíssimo no mapa, ela pode perder o foco, né? Mas é mais difícil, porque ainda que tenha sei lá, Marte em Peixes, ela vai tem um foco para alguma coisa, né? Uma coisa pode ser artístico, pode ser para música, pode ser, né? Pode ser que ela tenha um Marte confinado na casa 12 e ela não consiga tem uma timidez a ser vencida. Tem os detalhes, pode ter Marte retrógrado no mapa, então não vou entrar nos detalhes, por isso que eu falo, gente, detalhe, tem que fazer a análise do mapa todo. E não me venham com esse negócio de consulta pelo comentário. Me revolto com isso. Bom, pessoal, acho que eu falei tudo, assim, no geral, e eu vou passar para o próximo, que é Casa 2 Touro. Então, segue aí, segue a série. Assistam de todos os familiares, vejam todos, compartilhem com todo mundo e sigam o canal, se inscrevam no canal também, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.